O clã da morte, necromantes, ladrões de túmulos, lazarenos, a família, os Hecata. Eles não são um clã completamente orgânico derivado de um único antediluviano e de uma linhagem sanguínea ininterrupta, mas são compostos pelos Giovanni e pelos remanescentes do antigo clã Capadócios e suas linhagens sanguíneas relacionadas, assim como pelos Nagaraja, apesar da falta de conexão com um antediluviano. Juntos eles representam um novo clã da morte, em grande parte unificado, composto por linhagens de sangue que praticam a necromancia por meio do uso do Oblivion. Mas qual a origem desta família desajustada? Quem foi o seu fundador? No vídeo de hoje você vai conhecer mais sobre Capadócios, o antediluviano que almejou diablerizar o próprio Deus e acabar com a morte. Fala bebê, bem-vindas e bem-vindos ao Fábulas Cotidianas RPG. Eu sou o Pontes e hoje, na companhia dele, meu necromante favorito, Rafa R.R. Ferreira. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Pontes. É sempre um prazer estar aqui nesse canal que eu amo demais. Um dos melhores, se não o melhor canal de conteúdo de RPG. Que está aí nesse YouTube da nossa vida, Instagram e tudo quanto é lugar da vida. E vamos nessa, né? Vamos aqui, você me chamou para falar de algo que eu entendo. Gótico cultua a morte, transe cemitério, ok. Entendo no jogo, gente, não entendo. Necromancia real é outra coisa, eu não mexo com isso, pelo amor de Deus. Sim. Fiquei muito claro isso aqui. E ó, antes da gente começar esse unboxing, preciso fazer alguns disclaimers. Tá? Tem a autorresponsabilidade. Então, ao longo dessa série de vídeos, a gente vai falar de um clã que é conhecido como Clã da Morte. RPG é só um jogo, tudo isso aqui é uma ficção, uma fantasia, embora fatos históricos, lendas, folclores e mitos tenham servido de inspiração para os autores dos jogos, é muito importante deixar claro que isso é só um jogo. Mesmo assim, se temas como, por exemplo, a morte, sacrifícios humanos, necrofilia, canibalismo, se essas coisas te causam gatilhos, eu te aconselho a desligar esse vídeo, vai assistir alguma coisa mais de boa, algo que vai estar mais alinhado aí com o seu momento. E já que a gente está falando de vampiros aqui, é muito importante também ser vampiro somente no jogo. Não seja um monstro na vida real. Você já doou sangue esse ano? Sabia que várias pessoas, inclusive aí desde o início da pandemia, muitos bancos de sangue ficaram quase que vazios. Muita gente precisa de sangue, seja para cirurgia, seja pessoas que por uma condição, uma doença, precisa de uma transfusão de sangue. Então, procure o banco de sangue mais próximo aí da sua cidade. Doe sangue, salve vidas. Então é isso, gente. Jogo é jogo, vida é vida, e a gente vai seguir então agora falando sobre o clã Capadócio, e nos próximos vídeos a gente vai destrinchar aí as linhagens até chegar de fato no clã Hecata na versão do V5. Rafa, você, meu querido historiador necromante, eu gostaria que você nos trouxesse toda a sua sabedoria. Conte pra gente aí quem era Capadócio, quem é essa figura que tornou o antediluviano do clã antes de seu abraço. Perfeitamente, Pontes. Então, o antediluviano, cujo nome conhecido até hoje como Capadócios, apenas em latim, ele provavelmente... Não temos fontes muito corretas, mas provavelmente ele nasceu lá na região da Capadócia, que hoje fica na Turquia, né? De onde veio São Jorge também, você lembra da música lá, Jorge vem de lá, da Capadócia. A nova novela das 9. Capadócio. É dali mesmo que veio o Capadócio. Ele era uma espécie de sacerdote, homem santo, mas era um cara daquele bem radical, sabe? É aquele que não é Deus acima de tudo e... Não vou continuar aqui pra dar melhor treta. Acho que é essa merda aí. Um cara era dessa linha mesmo, pregador, tinha alguns fiéis, né, com a sua ideologia, mas o seu nome não sabemos, né? É simplesmente Capadócios por conta do local de nascimento dele. Por quem o Capadócio foi abraçado? Isso também é uma
é uma incógnita, né, entre os cainitas. Mas é muito provável que quem abraçou ele foi Irad, né, o segundo filho de Caim, lá na cidade de Enoque. Sobre o que foi Enoque, o que aconteceu lá, as tretas e essas coisas, mas hoje estamos aqui para falar especificamente desse filho dele. Para vocês que querem saber um pouquinho mais, você está chegando agora acompanhando a Lorde Vampiro a Máscara, super dica que eu tenho é ver lá o especial do livro de Nod no Droga de Canal, lá do Menino Lucas. Uma coisa bem legal aí, então, que o Rafa falou, né? Existe uma incógnita com quem teria abraçado o Capadócio. Então existe a teoria de que foi abraçado por Irad, outros falam que ele foi abraçado por uma figura chamada de Ashur. Outros já dizem que Ashur seria o próprio nome do Capadócio. Mas enfim, a lore de Mundo das Trevas, vocês já devem saber, ela é bem confusa, ela é cheia de contradições, de retcons, e o nosso compromisso aqui é de puro entretenimento. Então, muita coisa a gente vai deixar de falar, seja porque a gente escolheu deixar realmente não comentar, ou às vezes esquecimento, ou simplesmente por a gente desconhecer. Então, se você é biruta de lore, souber aí alguns detalhes específicos, você pode deixar sempre um comentário no vídeo, acrescentando alguma coisa ao que a gente for falar aqui, desde que você seja educado, né? E é isso, tá bom? Mas tem um ponto bem legal num suplemento que chama o Player's Guide to High Clans. A narradora, né, desse que fala dos Capadócios, ela fala que talvez o antediluviano Capadócios, ele se apresenta como, eu vim da Capadócia, então eu sou um Capadócio. Na realidade, nem ele se lembra do seu próprio nome, por uma questão seguinte: como o Rafa falou, ele era um sacerdote ali que mexia com os mortos. Nesse período, a gente muito provavelmente não tinha a separação do mundo dos vivos e dos mortos e da mortalha. Então, era muito mais fácil para as pessoas dessa época se comunicarem com os mortos. E o Capadócio, ele criou muitos inimigos ali. Talvez ele tenha usado muito de magias, talvez tenha aprisionado muitos espíritos nesse período, enquanto ele era um sacerdote. No momento do abraço, o Capadócio, assim como todo vampiro, quando é abraçado, ele fica por um período morto. E esses espíritos, então, vão tentar segurar a alma dele para que ele não volte. Você que joga RPG, você vai morrer. Não fumem, criança. E no momento que os espíritos vão para tentar segurar o espírito do Capadócio para que ele não volte a reanimar o corpo, de uma certa forma, eles têm um sucesso. Os antigos egípcios acreditavam que a alma ela é fragmentada, ela tem múltiplas partes. Isso nos dá aí uma coisa bem legal do tipo, talvez seja por isso que o defeito do clã seja justamente todo Capadócio tem uma aparência cadavérica. Ele não consegue usar o poder do sangue para usar o Blush of Life, né? Parecer que é vivo. Justamente porque parte da alma do próprio Capadócio, ela está morta, ela se perdeu. E o interesse do Capadócio em estudar a morte, onde começa a morte, está justamente, sem ele saber, é justamente por essa falta de uma parte da alma dele que está lá no mundo dos mortos. Então essa é uma teoria bem legal que está nesse livro e que explicaria talvez muita coisa, você não acha, Rafa? Certeza, né? Foi sempre um mistério para todo jogador de vampiro, né? Sempre a gente viu que a gente sempre tem a descrição, você é um cadáver, então você vai parecer um cadáver, mas você usa sangue e você parece que tá vivo de novo. Só que os Capadócios, né, eles não só parecem um cadáver, não conseguem driblar isso com sangue, e eles parecem ainda mais cadavéricos que um vampiro tradicional, né, de qualquer outro clã. E isso acaba diminuindo as dificuldades sociais dele, porque as pessoas olham, principalmente na Idade das Trevas, que é quando os Capadócios estavam mais ativos, né? Olha aquilo, esse cara aí, o que tá acontecendo com ele? Será que ele é vampiro? Será que ele tem uma doença? Não quero chegar perto dele, não. Que isso, né? De fato. Os Capadócios sempre são esse clã que incomoda os outros cainitas. Então, sempre que um Capadócio tá ali na presença de outros cainitas, muitos falam às vezes dos Nosferatu, mas embora os Nosferatu sejam hediondos, os Capadócios na realidade lembram os outros cainitas de que eles não são
mais humanos. Eles estão, de fato, mortos. E talvez justamente este abraço do antediluviano, que deu errado, seja a explicação para a maldição do clã e por essa busca do Capadócio e de toda a sua progenie, né, de todas as suas crias, que tentam desvendar aí os mistérios da vida e da morte. Teorias e mais teorias. Mas seguindo aqui, e depois disso aí, Rafa, como segue a história deste rapaz aí? Então, o Capadócio, depois do abraço, né, ele viveu em Enoch com suas pregações, com seus estudos sobre a morte. Foi aí que veio a centelha. Não precisamos descobrir sobre a morte, os mistérios da morte e tal, e ele começou ali em Enoch mesmo. Mas ele era muito recluso. Ele não abraçou ninguém em Enoch. Ele não gerou crianças, como seus outros irmãos. Ele simplesmente não gerou ninguém ali, na cidade, né? Então, quando veio o Deus do Velho Testamento, rancoroso pra caralho, que veio e fez chover na terra toda, veio o dilúvio, Noé com os animaizinhos na barca lá, babá. Depois desse dilúvio, Capadócio falou: quero mais Enoch não, cansei daqui, voltou pra Capadócia pra poder estudar mais. E foi ali que ele veio começar a sua progênie, né? Ele encontrou um viajante chamado Caius Coin, eu não sei que língua é essa, desculpe a pronúncia. Então foi esse viajante, cara que estava peregrinando lá pelas terras da Capadócia, né? Ele abraçou esse cara. E foi, inclusive, nesse momento que ele abraçou o Caius, né? Que ele teve começou a ter as visões dele. Que é uma coisa também que é muito ligada ao clã, né? Que são as visões loucas que eles têm do futuro, né? Dos mistérios e tal. E eles que ficam sempre debatendo sobre isso, conjecturando. O que é isso? Pode ser? O que vai acontecer? O mote do clã é isso, é conhecimento. É a busca eterna por conhecimento. Ele abraça também depois o Jafé e Lazarus. Vou falar mais pra frente se são a mesma pessoa ou não são. E a partir disso, desses 3 primeiros ali, eles começam então a buscar os mistérios da morte. É falado no Clan Book que o Capadócio era o cara que começava ali a questionar, né? Ele questionou Buda, Zoroastro, né? Questionou grandes filósofos ali, perguntando sempre dos mistérios da morte, né? Sempre perguntando ali quando que a vida termina, quando que a morte se inicia. E essa característica do Capadócio, né? Ser um cara meio, né? Tipo assim, viajante e tudo mais, ela também se reflete no seu clã, porque os capadócios, eles são, muitos diriam que desorganizados, mas eles não são necessariamente desorganizados, eles estão meio descentralizados. Os capadócios, eles não estão num objetivo comum, por exemplo, dos Ventru, né, de dominar e tudo mais, como os La Sombra, o Toreador ali, mas eles têm esse objetivo comum, que é o estudo da morte, mas cada um faz isso à sua maneira, né? Sim, e pelo menos uma vez ao ano que eles se reúnem para poder trocar essas experiências, né? Trocar essas ideias, o que cada um descobriu, até onde chegou, né? Isso é até interessante, só voltar um pouquinho, que acho que é importante comentar, que a primeira visão que o Capadócios teve, ele se via cercado de crias, né? Só que ele se lamentava por algo que lhe fugia ao conhecimento. Aí que ele percebeu ainda mais, junto com sua primeira cria, né, o Caius, de que eles precisavam descobrir sobre os mistérios da morte. Eles tinham que destrinchar isso, porque isso estava na visão dele. Então, se ele teve essa visão, tinha que alcançar esse objetivo. Ele e as crias, né? Foi aí que começou os abraços, podemos dizer, em massa, né? Porque os filhos dele mesmo, até o momento, eram Caius, o Jafé, né? Alô, Giovanni Chronicles, quem não está vendo, veja, né? O personagem principal ali, importantíssimo. Sim, sim. E o Lazarus, né? Que tem esse negócio. É ou não é o Jafé? Não sabemos. Talvez fiquemos sem saber. Não sei. Até então, fica esse mistério, né? E esses 3 que começaram a ir mais atrás de estudiosos, né? Eles gostavam muito de abraçar estudiosos e monges, né? Porque eles acreditavam que os monges eram as pessoas que tinham a conexão com Deus maior. E se o Deus criou a vida, Deus também sabe os mistérios da morte. Então, quem melhor que um sacerdote para tentar destrinchar esses mistérios, para ficar mais próximo de Deus e destrinchar? Boa parte dessa escolha do clã em começar a abraçar religiosos e tudo mais tem a ver também com a primeira revelação ali que o Capadócio tem numa tenda em Canaã, né? Então ele começa a questionar Alexandre o Grande, o Buda, me conta aí, o que você sabe da morte, o Zoroastro, né? Então ele vai
questionando os grandes mortais, grandes pensadores ali. É um cara que tinha um networking muito bom, né? Tinha um networking muito bom, assim. Leandro Carnal ali, os grandes filósofos aqui do Brasil, invejariam o networking ali do Capadócio. Só que ao entrar ali numa tenda, né? Uma tenda solitária em Canaã, ele encontra um judeu ali assustado e ele vai se alimentar do cara. Só que o cara usa ali da fé verdadeira dele e tudo mais. Falou, não, Deus vai me proteger. Ele falou assim, quem é você, rapaz? Quem é você que Deus vai parar pra te proteger, né? E o cara falou não, mano, eu acredito num Deus verdadeiro, enfim, deu aquele manipulação, mais empatia ali, ou mais subterfúgio ali, e falou, não, Deus vai, porque eles manjam de todas as coisas. Aí o Capadócio falou, todo esse tempo eu tô procurando o segredo da vida e da morte entre os mortais. De fato, né, esse cara tá certo, tipo, quem vai saber disso aí é o cara lá de cima. Quem melhor para eu ter um tete a tete se não Deus? Ele volta para suas crias e fala, o negócio é o seguinte, a gente vai precisar se aproximar de Deus fisicamente. E aí, a partir disso, os capadócios começam aí a ter uma aproximação maior com religiosos e que nos leva ao grande massacre ali no templo de Erciasdag, né, Rafa? Erciasdag é um monte no centro da Capadócia. Vamos tomar como base só o mundo das trevas, né? Então tinha um monastério lá com mais de 400 humanos, né? E um malcaviano, ainda tinha um malcaviano vivendo entre esses monges. Ele chamava Algol, inclusive. Algol, o que é que está fazendo aqui? Os capadócios, geralmente pacíficos, né? Eles sempre eram dados como pacíficos, estudiosos e tal, esses caras. Nesse dia, virou a chavinha. E em vez de rolar aquela diplomacia, não, deixa a gente viver aqui. Não, vamos matar todo mundo. Vou passar o rodo. Fizeram uma atrocidade ali. Ninguém imaginava que os capadócios podiam fazer um negócio desse. Deram outra camaçada aí no Algol e já passaram o rodo nele. Mamaram o Algol. Olha o que você fez! Olha o que você fez! Olha o que você fez! É aquela coisa, né? Tipo, o livro fala que isso aconteceu ali por volta, mais ou menos, fosse o nosso tempo, ali no ano 797, 800 ali depois de Cristo. E, de fato, o Erciasdag é um monte que existe mesmo, né? Na Turquia. E aí os caras mataram os 400 monges. O que eles fizeram? Aí ressuscitam os monges, né? Na forma de zombu, né? Que é os zumbis dos capadócios. E começaram a fazer ali toda uma reforma. Irmãos à obra. Não gostei das paredes, vou derrubar. Vou abrir um túnel aqui. Não, precisamos de um espaço maior para a biblioteca. Precisamos de uma sauna, sei lá, né? Fizeram uma redecoração ali total do templo, né? De Erciasdag. E aquilo ali acabou sendo, vamos dizer assim, o QG, né? O centro de operações dos capadócios. O antediluviano falou que a gente tem que estar mais próximos de Deus. A gente vai fazer ali um templo que seja ali nosso centro de operações. E, por estranho que pareça, o Capadócio ele acaba se convertendo, de fato, ao cristianismo. Num dos livros também fala que, assim, o Capadócio ele acaba tendo aqueles períodos dele de torpor muito espasmódico, assim. Então ele ficava, sei lá, uns 50, 100 anos lá em torpor. Aí acordava e falava, o negócio é o seguinte, hein? Tem que fazer isso, isso e isso. Aí as crias dele iam fazer. E aí, num dos livros, fala que uma certa noite ele tá dormindo ali embaixo do templo de Erciasdag e tá vindo uma caravana de pessoas de Bagdá e ele dá aquela camaçada de pau, como diz, acaba com todo mundo. Homem, mulher, criança, todo mundo ali. He's already dead. Num total frenesi. E aí, depois que ele mata toda essa galera, pesa um pouquinho a consciência dele. E aí ele acaba se convertendo aí ao cristianismo. E os capadócios começam também, então, aí a buscar cada vez mais se infiltrar dentro da Igreja Católica, conforme ela vai se espalhando. Inclusive, no início, ajudando muitos cristãos que eram perseguidos, né? Abrigando eles nas cidades subterrâneas de Caimac. Exatamente. Isso foi muito bom para eles, né? Porque eles angariaram cada vez mais fiéis, mais aliados entre os cristãos. Isso ajudou a se infiltrar ainda mais na igreja, como sempre, alinhado aos objetivos de Capadócio, porque ele queria se aproximar de Deus. Então, na mente dele, estava no caminho certo. Agora me livra dessa que é um saco! Não. Por favor! Tá bem.
né? Vamos se infiltrar aqui na igreja, vamos ajudar a igreja, vamos ajudar na ascensão da igreja católica. Foi nessa época também que o Capadócio bateu o martelo e falou: a cada solstício de inverno nós vamos nos reunir aqui e trocar experiências, né? O que cada um em suas viagens descobriu sobre a morte, sobre como se aproximar de Deus, o que fez, o que ajudou para poder pro clã crescer, passar um relatório mesmo. É a reunião de acionistas da empresa. É isso aí. Anualmente, né? Pra poder repartir os lucros e fazer essa. Tinha metas já nessa época. Né? Exatamente. Capadócio passou as metas lá, então, pessoal. Gente, eu quero iniciativa, eu quero ideia, eu quero sugestão, eu quero vocês com uma pegada. E parece que Capadócio não ficou muito feliz, né, Rafa? Ele acabou não ficando muito feliz por conta que o clã tinha crescido muito. Tinha muita gente, ele teve uma visão também que mostrava que, pô, eu acho que eu fiz caquinha aqui, né? Não era pra ter tanta gente assim, né? E num determinado momento, ele voltou pra Erciasdag, porque ele não estava lá nessa época, estava viajando. Ele voltou, conversou com os mortais, né? Que viviam ali. E eles estavam ali, eles falaram assim, olha, o pessoal tá aqui, acho que tá abusando muito do alimento, né? O pessoal tá ficando doente. E esses rituais aí que vocês realizam, pô, não é um negócio muito legal não, cara. Sei lá, tá incomodando a galera, né? As crianças estão assustadas, estão tendo pesadelo. Tem adulto também chorando pela mãe. Tá um negócio, tá um negócio sinistro aí. Aí o Capadócio, né, alisando sua longa barba, né, não sei se ele tinha, mas eu tô tomando também como o Capadócio da Giovanni Chronicles, que tá sensacional. Eu sou aquele a qual já foi conhecido como Capadócios. Não sei se eu falei, acho que eu não falei isso nesse vídeo, né? Mas veja o Giovanni Chronicles. Ele que tá falando. Então o Capadócios, alisando ali sua barba, falou: realmente o negócio aqui não tá legal não, né? E de repente ele teve uma ideia, né? Uma ideia que só um cara roxo depois de 2000 anos com uma manopla dourada teve. Ó, não tá legal não, o clã do jeito que tá. Simplesmente não tá. Chamou seus filhos, né? O Jafé, o Caias e o Lázaro. Ó, espalha a palavra aí, vamos fazer uma grande assembleia. Chamou eles pra Caia Macklin, vamos fazer uma grande assembleia aqui, vamos reunir o nosso clã, vamos fazer uma grande festa de família. É como se fosse uma grande festa de família. Vai ter festa da firma, gente. Festa da firma. Esse ano vai ter confraternização da firma, não falta. Exatamente. Vai chegar o bando de Capadócio chegando lá com vinho. Ei, sextou, meu irmão. É isso aí. Então. Mal sabiam eles que eles iam participar da FUVEST, né? Do Enem do Capadócio, né? E aí, por que eu tô falando, né, que o Capadócio fez um Enem, né? Porque aí ele começou a perguntar, e aí, quem sabe ler e escrever? Eu não sei e tal. Tá, põe aquele lá, né? Quem segue a trilha dos ossos aí? Eu não sigo não, hein? Então segue ele. Quem ajudou a construir uma igreja? Eu também não, tal. Então, foi começando ali fazer, né? E aí o pessoal fala assim, bom, eu acho que eu vou ir pra uma sala, sei lá, vou pra recuperação, né? Pra seguir aquela galera ali pra recuperação, né? E o que rolou, Rafa? Fazer uma prova final. É isso aí, né? É isso, o Capadócios, com o auxílio de dor dos seus filhos, né? Isso é importante, porque o Lázaro não tava aí. Né? O Lázaro não atendeu a convocação do seu, né? Mas o Jafé e o Caias começaram, junto com o Capadócio, a fazer esse monte de pergunta aí que o Ponte estava fazendo. E levaram eles para a câmara mais profunda de Caia Macklin. Levaram pra lá, falaram, a prova final vai ser aqui, né? Vai ser aqui, a recuperação vai ser os Capadócios que estavam meio coisados, estavam assim vendo e, caraca, estavam meio desconfiados, mas foram, né? O papai mandou, a gente vai. Fica aqui que eu já volto. Espera fica aí que eu já volto. Vou lá comprar cigarro. Exatamente. Aí, quando eles foram pra essa câmara, né? O próprio Capadócios e seus filhos, né? Usaram lá alguma feitiçaria, né? E lacrou aquela câmara. Tipo, fez um deslizamento de terra, lacrou. Sim. Só que... o Cainita é imortal, né? Ele não ia morrer ali. E outra, né? Ele lança ali uma maldição. Que ele fala que por aquela porta não entrasse nenhum filho de Sete. Sete, na realidade, o terceiro filho de Adão e Eva, né? Não Sete, o deus egípcio. Que ali, por aquela porta, não entrasse nenhum filho de Sete e não saísse nenhum
filho de Caim. Então, que nenhum mortal entrasse, que nenhum cainita pudesse sair daquele local. E tem duas aí versões, né? Uns falam que o Capadócio chorou lágrimas de sangue, outros dizem que ele simplesmente virou as costas e se lasca, vou comprar cigarro. My problem, né? Tal. Mas isso gerou, como o Rafa falou, uma outra treta que foi o seguinte: a partir daí a gente vai pincelar aqui possíveis origens para algumas linhagens, né? Idade Média e tal, mas todo mundo atendeu, 12 mil foram, né? Mas no mundo todo conhecido ali, todos os capadócios foram. Na verdade não, como a gente falou, o Lázaro, por exemplo, já tinha sonhado, né? Já tinha manjado ali nos sonhos deles mais auspiciosos que ia dar ruim se quem fosse para lá. E teve uma galera que nunca nem ficou sabendo desse convite. Teve uma galera que talvez, recebeu o convite e falou, acho melhor não. E estou meio gordito e cansadito, não vou. Não vou. Passei dos 300 anos, já não dá mais, né? Tô muito velho pra isso. Tô muito velho pra isso. E aí começa a ter um lance que é a galera que fica ressentida com isso, que são considerados os infitiores. Grave bem esse nome porque mais pra frente no vídeo que a gente for falar das linhagens, a partir dessa galera que não foi pra lá, que ficou ressentida com o Capadócio, muito provavelmente é a partir dessa galera que vão se formar algumas linhagens que a gente vai falar, como o Samedi, como os Pisanob, talvez, e tudo mais. Rafa, fala aí pro pessoal do seu conto, do seu livro aí que você tem publicado, como o pessoal encontra. É isso, eu sempre fico com vergonha quando você fala, né? O seu livro é um conto, 10 páginas, gente, mas lá, você assíduo leitor que tem um Kindle, tem um celular, uma conta Amazon, qualquer coisa que você esteja ali, você pode encontrar meu conto 303, um conto de terror baseado numa história que eu vivenciei, que eu me cago de medo até hoje, mas eu trouxe para vocês como forma de entretenimento, com um preço simbólico de R$2, não paga nem o meu salgado mais refresco, mas é só para vocês conhecerem meu trabalho, né? A Amazon não deixa botar de graça, né? Então a gente tem que botar esse valorzinho simbólico pra galera conhecer, mas você que tem o Kindle Unlimited, tá na faixa, é 0,800. É só pegar lá, botar pro seu Kindle e ler. E dar aquele feedback maroto, né? Que todo produtor de conteúdo gosta e vive disso. Perfeito. Uhum. Vão lá conferir, eu vou deixar o link aqui na descrição do 313, conto pelo Rafa R.R. Ferreira. Não perca. No próximo vídeo, descubra como o clã Capadócios teve a sua queda e como uma linhagem de necromantes italianos ascendeu na sociedade cainita mesmo praticando o maior dos crimes. Se inscreva e ative as notificações para não perder os novos vídeos. Até lá e bons sonhos.